Bom, vamos seguir então. Então eu tava dizendo para vocês que o que nos afasta do Aristóteles é essa visão de que a sociedade seria hierárquica, né? E que esses fins da natureza, enfim, implicariam em você organizar a sociedade de acordo com a natureza, enfim, que por natureza algumas pessoas nasceriam para mandar, outras para obedecer, etc, etc. Né? Vale a pena já antecipar aqui um ponto que a gente vai tratar na aula que vem, né? E, por exemplo, Thomas Hobbes vai discordar do Aristóteles abertamente quanto a esse ponto, né? De que existe uma natureza legisladora, né? No livro 1 da Política, enfim, Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político, né? Ele é gregário por natureza, ele gosta de viver em grupo, e ele descobriu isso estudando as várias espécies animais, né? Enfim, Aristóteles inventou a biologia e observou os animais se comportando e chegou a essa conclusão sobre os seres humanos. Isso está inclusive escrito no livro dele que se chama A História dos Animais, que pouca gente lê, né, porque é um livro mais de biologia e em grande parte superado, né, mas está lá essa ideia. Vocês acham esse livro em português para ler? O Hobbes vai discordar radicalmente disso e vai dizer, olha, o ser humano por natureza ele não é gregário. Se ele for deixado a si mesmo, né, a natureza humana ela entra em guerra, ela enfim, os seres humanos são egoístas por natureza, na verdade, e desconfiam um do outro o tempo todo. Você nunca sabe o que esperar do seu semelhante. É, né? Uma visão bastante, digamos, pessimista da natureza humana. Daí vem a ideia, né, que essa frase que todo mundo cita, o homem é o lobo do homem. Né? Então ele vai dizer que no estado de natureza o homem, né, ele está o tempo todo correndo o risco de morrer, e está o tempo todo correndo o risco de ter os seus bens apropriados pelas demais pessoas, discordando radicalmente do Aristóteles. Né? Então, é um estado de insegurança e medo permanente. Né? Medo permanente. Por isso que, para Thomas Hobbes, só um contrato, né, um pacto social, seria capaz de colocar ordem na sociedade e acabar com o medo e com a insegurança. Né? E por esse contrato, nós renunciaríamos aos direitos que nós achamos que temos no estado de natureza, que seriam os direitos naturais, e entregaríamos todo o poder na mão de um soberano que iria criar um novo direito, né, um direito do estado civil, né, que teria necessariamente que nos proteger da morte, né, e proteger a nossa propriedade minimamente de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio soberano. Né? Então, isso a gente vai ver, né, o Thomas Hobbes falando isso. Veja, é uma visão completamente diferente da visão aristotélica. Né? Como se vê, então, quer dizer, não é fácil conciliar a nossa ideia de liberdade, ou a nossa ideia atual de liberdade, ou essa ideia moderna, iluminista, né, de liberdade, com o pensamento aristotélico. E também não é fácil governar, aliás, conciliar o pensamento de Aristóteles com a ideia de uma sociedade que seria governada pela vontade humana sem o auxílio, digamos assim, da força magnética da natureza, digamos assim, né? Se havia alguma ideia de liberdade no pensamento aristotélico, ela certamente não correspondia à ideia que a gente está mais acostumado, que é a ideia da liberdade como autonomia, né? O que é autonomia? É a possibilidade de autonormar, autonormativizar, né? Auto si mesmo, né? Ou seja, dar normas a nós mesmos, criar normas que regulam a nossa própria vida, né? Que regulam a nossa própria existência. Né? E é por isso, quer dizer, se a natureza não é mais legisladora, como pensavam os filósofos, como pensam, né? Os filósofos iluministas, se eu não tenho mais o auxílio dessa força magnética da natureza, eu preciso então investigar cientificamente a natureza para descobrir como ela funciona e como funciona o homem, e passando, né, pela vontade humana, e através se aplica, né, passando pela vontade humana, por um contrato, criar as regras que organizariam melhor a vida em sociedade. Né? Mas isso não significa, quer dizer, que é impossível, que a gente precisa jogar o Aristóteles fora, de jeito nenhum, né? Dá para pensar com Aristóteles nos dias de hoje. Existem pessoas que gostariam de restaurar, por exemplo, uma sociedade em que a natureza fosse normativa, né? Legisladora.
que é relativamente difícil de se sustentar, né? Aí a gente teria que pensar que deveria haver uma única religião, deveria haver um único modo de pensar e uma única maneira de compreender a ordem das coisas, né? O que nos aproxima de um pensamento que pode se tornar contrário ao pluralismo, né, de formas de vida e de formas de pensar, né? Mas de qualquer maneira, quer dizer, tirando essa versão, digamos, retrógrada, né, que retrógrada no sentido que quer retroceder a um passado que é difícil a gente pensar, a gente pode até discutir isso, vamos debater isso, né? Mas que é difícil a gente restaurar nos mesmos termos que existia antigamente, né? Autores contemporâneos pensam com Aristóteles a questão da ética e da justiça, deixando de lado essa ideia de fim, né? Essa ideia de uma fim, de um fim da natureza, de uma natureza legisladora, e aproveitando o que ele escreveu a partir de outros fundamentos, né? Por exemplo, vocês vão ler lá na Ética a Nicômano, né? Essa ideia de que a virtude é alguma coisa que a gente aprende, conhecendo o mundo real, conversando com as pessoas, conhecendo a realidade de várias cidades, né? Investigando o mundo empírico, investigando as diversas situações concretas, né? Para produzir um pensamento complexo, rico, equilibrado, né? Que procure o meio termo entre os diversos extremos, que não seja sectário, que leve em conta toda a complexidade do mundo, né? E por isso mesmo seja convincente, né? Todo mundo concorde com ele, porque vê ali as suas ideias e o seu modo de pensar discutido, levado em conta, contemplado, né? Dá para ler assim o Aristóteles, dá para a gente tentar ler assim o Aristóteles, e tem muita gente que lê, de fato, o Aristóteles dessa maneira, né? Ele é utilizado ou recuperado, por exemplo, para criticar o Kant, né? A gente vai ver isso mais para frente, que teria criado uma moral extremamente abstrata, com regras que não levam em conta o contexto, que não levam em conta as situações empíricas, né, e os casos concretos. Então, de acordo com essa atualização, né, ser uma pessoa justa significaria conhecer a realidade do mundo, conhecer a diversidade das pessoas, conhecer os vários contextos sociais e construir regras a partir dessa complexidade do mundo sensível e, além disso, saber aplicá-las, né, a cada caso concreto, a cada situação empírica específica, sem passar por cima dos seres humanos e as suas circunstâncias como se elas fossem desimportantes, né? Então, ser justo não é ser capaz de recitar um monte de regrinha abstrata, né? É ser capaz enfim, de aplicar essas... Precisa conhecer essas regras, claro, ou construir essas regras, né, a partir do diálogo social, e também ser capaz de aplicá-las à vida da cidade, né? Não é por acaso, né, que esses pensadores antigos achavam que justiça, direito, etc., deveria ser uma tarefa de pessoas mais velhas, né? Mais velhas, ser mais velho é bom nesse caso, né? Desde que seja uma pessoa velha, inteligente, claro, né? Porque uma pessoa velha já conheceu muita coisa, já sabe muita coisa, já passou por muita coisa e consegue, né, tomar decisões da maneira mais adequada, muitas vezes, né? Quem é jovem, às vezes, pega lá uma regra abstrata, pega um princípio e sai aplicando de maneira radical, né, sem levar em conta a diversidade do mundo, a diversidade da vida humana, que é tão complexa e tão cheia de nuances, muitas vezes, né? Então isso vocês vão poder ler, por exemplo, no livro 5º da Ética Nicômano, né? Mas vejam, não foi isso que Aristóteles disse exatamente, né? O pensamento dele é hierárquico e pensa numa natureza normativa, mas dá para vocês lerem dessa maneira que eu estou falando, e muita gente lê assim. Vocês vão ver no curso, inclusive, que muita gente lê assim, né? Então é isso, pessoal. Nessa aula as instruções estão aí, né? Eu queria que vocês lessem, enfim, algumas partes da Ética a Nicômano, o livro 1 da Política, né? Tem uma aula do professor Bolzani, essa entrevista com o professor Bolzani. Tem uma aula do nosso coordenador, né, o professor André Olivier, que também pode ser extremamente útil, né? E aí vocês podem começar a se aproximar dos textos do Aristóteles. Depois vocês vão ver que o Finis, né, dialoga com o Aristóteles e vale a pena vocês terem lido para compreender, né?
vocês podem dialogar com esses textos a partir dessa fala aqui, que acho que pode ajudar bastante a situar vocês aí no problema, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo e bons estudos, boa aula para todo mundo. Até mais.